Certamente que o Senhor nosso Deus quer falar com você nesta noite. Certamente que a palavra do Senhor nosso Deus quer revelar áreas minha, sua, da nossa vida. Que o meu amigo Espírito Santo adentre a sua casa, seu lar, sua família, mas principalmente a minha, sua, nossa vida espiritual. O Senhor nosso Deus diz, está escrito, que nós sofremos porque nos falta conhecimento. O que é interessante é que a palavra conhecimento é uma palavra que você divide no meio, que quer dizer conhecer com mento, quer dizer conhecer com a mente. Por que eu estou lhe dizendo isso? Porque o primeiro contato que nós temos com a palavra de Deus é na mente. Por isso que palavras se transformam em imagens. Não só você que está aí, mas quem está aqui no nome de Jesus. Vai haver momentos que você vai dizer assim, não pode uma coisa dessa. Esse homem só pode estar andando comigo. Não, alguém deve ter ligado para ele, alguém mandou um WhatsApp para ele. Não pode, não existe uma coisa dessa. Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia Sagrada diz que é o Senhor nosso Deus que nos traz o entendimento, a interpretação e a revelação e a inspiração da palavra de Deus. Deus vai entrar na tua vida, creio eu, e falo com muita ousadia, no meu amigo Espírito Santo. Que você possa, em nome de Jesus, se ajudar. Porque depois que a palavra lhe for revelada, é você quem vai ter que se ajudar. Não é mais o que Deus tem para lhe dizer, porque Ele já tem falado com você. Vai ser suas mudanças de atitudes e de comportamentos que irão verdadeiramente fazer com que o que Deus vai falar nesta noite venha se cumprir na sua vida, em nome de Jesus. Então eu gostaria que você, por gentileza, olhasse para a sua mão, por favor, e diga comigo: Senhor meu Deus, em nome de Jesus, a tua palavra diz que tudo que pedimos crendo em oração, o Senhor realizaria. Senhor, em nome de Jesus, coloca a tua mão na minha mão e o teu poder, em nome de Jesus. Coloque a sua mão sobre os seus olhos, não os olhos de quem vê, mas aos olhos do que é espiritual. Porque não são os nossos olhos físicos, humanos, de quem vê que o inimigo quer cegar, mas sim o espiritual. Diga em nome de Jesus, que através da palavra, que é lâmpada, que é luz, ilumine os olhos do meu entendimento, como os olhos de Paulo foram abertos, e as escamas caíram, como os olhos de Gease foram abertos para o mundo espiritual, que me seja aberto os meus olhos acerca de mim mesmo, no que é espiritual, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Deixa eu fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu sei que há anjos neste lugar, apostos, mas sei que eles só irão realizar o que nós lhe pedimos pela tua palavra. Por isso eu dou voz à tua palavra dizendo: anjos do Senhor, vá agora, venha desembainhar todas as espadas inflamadas em fogo, que principados, potestades, entidades, encosto e toda obra do inferno que tente tirar a atenção desta pessoa, que de alguma forma queira impedir com que ouça a tua voz e a entenda, sejam elas repreendidas em nome de Jesus. E você que crê, diga amém e aplauda Jesus Cristo bem forte. Meus amados irmãos, antes de nós lermos Atos capítulo de número 16, o meu amigo Espírito Santo me pediu com que eu viesse ler uma passagem do livro de Isaías, no capítulo de número 58, em nome de Jesus. Isaías, capítulo de número 59, antes de propriamente nós irmos para o que Deus quer nos iluminar os olhos do nosso entendimento. Isaías capítulo de número 59.
O que está sendo tratado aqui em Isaías 59 é justamente no que é espiritual. No que é espiritual. Isaías capítulo de número 59, verso de número 10, em nome de Jesus. Isaías capítulo de número 59, versículo de número 10, em nome de Jesus. Amém? Preste bem atenção neste versículo, porque este versículo foi nos dado pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Você tem que entender o seguinte, que em todo o Velho Testamento, o que era de ordem espiritual estava obscuro. Olhe para cá, por favor, em nome de Jesus. Você tem que entender o seguinte, você pode ler todo o Velho Testamento. O que era espiritual estava como obscuro aos olhos de Israel. Israel, ele não tinha o que nós temos hoje, o privilégio de entendermos que a minha, a tua, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Então nós temos um privilégio de entender o que significa batalha espiritual. Então, quando você ler este versículo, Isaías 59, versículo de número 10, você vai ver o reflexo de muitos que ainda crentes nos dias de hoje, infelizmente atuam e agem exatamente como nos tempos do profeta Isaías, quando este foi usado por Deus para revelar como que o povo atuava e de que forma eles agiam no que era espiritual. E ele diz assim, vamos lá, apalpamos as paredes como cegos, apalpamos as paredes como cegos. Preste atenção em nome de Jesus. Se eu lhe fizer uma pergunta, você conhece a sua casa? Você vai dizer, claro que eu conheço a minha casa, amém. Você anda facilmente na sua casa? Claro que eu ando. Mas se de repente agora é meia-noite, de repente nós apagamos todas as luzes, e fica um breu, né, podemos dizer assim, uma tremenda escuridão, que quer dizer trevas, ausência de luz. Como é que você vai andar dentro da sua casa? Mesmo você a conhecendo como você diz que a conhece, você vai andar exatamente como está aqui escrito, apalpamos as paredes como cegos. Você não está cego, você não é cego, mas por conta da ausência de luz, você vai ter dificuldade para andar. Primeiro, porque a sua mente vai acionar um cuidado, um alerta. Qual é o primeiro cuidado? Qual é o primeiro alerta? Primeiro, é que você vai andar com dificuldade para não bater em alguma coisa e se machucar. É o primeiro sinal de alerta. Segundo sinal de alerta, é que você vai procurar andar com todo cuidado para não bater em alguma coisa e quebrar. Então isso é um instinto meu, seu e de todos nós. O que é interessante é que o que Deus está querendo nos dizer aqui, no que é espiritual, é que é exatamente assim que muitos agem. Veja que ele diz, apalpamos as paredes como cegos, quer dizer, andamos com dificuldade dentro da nossa própria casa. Meu Deus do céu, meu Deus, por que está acontecendo isso, meu Pai do céu? Meu Deus, me ajuda, Jesus de Nazaré. Quer dizer, você sente uma enorme dificuldade de entender, de compreender certos acontecimentos dentro da sua casa. Apalpamos as paredes como cegos, e como os que não têm olhos, andamos apalpando. Claro, nós temos olhos, mas é como que se nós não tivéssemos. É como que nós não tivéssemos. Nós andamos com dificuldade, quer dizer, nós andamos tateando, como se diz o matuto, e você sente aquela dificuldade. Meu Deus, que negócio é esse, Jesus, me ajuda, meu Deus. E muitos, na verdade, se encontram dentro das igrejas exatamente assim. Apalpamos as paredes como cegos, e como os que não têm olhos, andamos apalpando. Tropeçamos ao meio-dia como nas trevas. Olha o que ele diz, numa hora do sol mais forte. Olha o que ele diz, tropeçamos ao meio-dia como nas trevas.
Meu Deus, era para ter dado certo e não deu certo. Meu Deus, mas a porta estava aberta ainda assim. Não, meu pai, meu Deus, me ajuda. Que negócio é esse, meu Pai do céu? Veja que ele está mostrando um povo com enorme dificuldade, em que este povo, por não saber o que está acontecendo, por não entender o que está acontecendo, anda apalpando as paredes como cego, anda como que não tem olhos apalpando, tropeça em pleno meio-dia como se fosse trevas, como se fosse escuridão. Você não consegue uma explicação lógica. Você não consegue, você não entende. Você fica voando, você fica, meu Deus, você entra em parafuso. Você entra em parafuso. Por quê? Porque você não vê explicação. Você não consegue ver explicação. Você não entende. E aí você começa então a fazer o quê? Você começa a atirar para tudo quanto é lado. Você começa a atirar para tudo quanto é lado. Você começa, e quando eu digo atirar, é orar. Quantos aqui não têm orado e não têm obtido resultados? Será que é porque Deus é contra você? Será que é porque Deus não se importa contigo? Será que é porque Deus não quer ouvir tua oração? Ou é porque é pecado demais e Deus não quer estar perto de ti? Nada disso é verdade. Tudo isso é mentira do diabo. E você sabe muito bem disso. O que na verdade, o que acontece é que nós andamos apalpando as paredes como se fôssemos cegos. Na verdade nós temos olhos, mas é como que se nós não tivéssemos. Infelizmente tropeçamos ao meio-dia, não entendemos o porquê de que as coisas estão acontecendo como estão acontecendo. Por que as coisas não estão acontecendo como era para acontecer. Ele diz mais, e nos lugares escuros como mortos, sem vida. Falta vida. Você, como pode um morto andar? Então, não estou morto, porque se eu estivesse morto, eu não tinha nem sequer como eu andar. Então, se nos lugares escuros como mortos, então, na verdade, o que é que está acontecendo? Vivo eu estou, mas espera ainda, andamos como mortos, frios, completamente frios e acomodados. Que esta mensagem, em nome de Jesus, abra os olhos do meu, do seu, do nosso entendimento, para que deixemos de andarmos exatamente assim como Israel andava nos velhos tempos, por não entender contra quem eles realmente lutavam. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, em nome de Jesus. Atos, capítulo de número 16, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso de número 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo de número 16. Olha o que a palavra de Deus diz, está escrito aqui: e aconteceu que, então vamos pararmos aqui em nome de Jesus. E aconteceu que, primeiro eu quero que você entenda que não foi nada programado, não foi nada planejado. Então, se esse espírito de Pitom soubesse, imaginasse o que estava para acontecer, ele tinha arrumado a mala e ido embora antes de Paulo e Silas chegar na cidade. Você precisa entender isso, em nome de Jesus. Veja que, e aconteceu o que? Então não foi nada programado, não foi nada planejado, porque se esse espírito soubesse o que estava para acontecer com ele, ele tinha tirado o time, ele tinha arrumado as malas, ele tinha tirado férias, até que Paulo e Silas se ausentassem daquela cidade. Só que eles não sabiam o que estava para acontecer. Eu também quero lhe dizer, no nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, se em alguma área da sua vida, seja ela em que área que for, mas principalmente na espiritual, porque se trata de Pitom, e não de uma casta de demônio que age na vida financeira ou outras áreas, seja ela qual for, eu declaro em nome do Senhor Jesus de Nazaré, se dentro deste ensinamento
você verdadeiramente se deixar ser ajudado, e de repente, não sei em que área, o Espírito Santo lhe revelar, lhe mostrar que está vendo vestígios ou ação deste Espírito na tua vida espiritual, você também pode exercer a mesma autoridade que Paulo exerceu naquele dia, e ele terá que arrumar a mala, e ele terá que ir embora, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, em nome de Cristo, porque a Bíblia Sagrada diz, e aconteceu que, indo nós à oração, quem é que estava indo à oração? Quem foi que decidiu ir orar? Paulo e Silas. Então veja que a Bíblia é bem específica, indo nós à oração. Então eles tomaram uma decisão, vamos orar? Vamos buscar a presença de Deus? Vamos nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder? É como muitas vezes acontece comigo, acontece com você, acontece conosco. Quando nós assentamos no nosso coração, ou então uma vontade, um pensamento, um desejo, e nós então dizemos para nós mesmos, bem, sabe de uma coisa, eu vou orar. Até em você ter tomado essa decisão, louvado seja Deus, não tem problema nenhum. O problema está exatamente em você executar o que você assentou no seu coração. É aí onde entra Pitom, é aí onde ela entra, é aí onde começa a sua ação. Veja que a Bíblia diz, e aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem, uma menina, uma garota, uma jovem que tinha o espírito de Pitom, de adivinhação. Na maioria das traduções hoje só diz espírito de adivinhação. O nome Pitom foi tirado, o nome Pitom foi arrancado, para que se não entenda que se trata de um demônio, de um espírito que só atua e que só age na vida espiritual das pessoas. Ele não age no casamento, ainda que o casamento possa surtir efeitos por conta do que ele age no que é espiritual, ou na vida financeira, ou no corpo em relação à saúde. Então veja que a Bíblia Sagrada diz, e aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha o espírito de Pitom, de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Então esse espírito até parece ser um anjo de luz. Por quê? Porque a Bíblia diz que trazia resultados. E eu não vejo uma pessoa ficar triste, abatida, porque está obtendo resultados financeiros. Então a Bíblia é bem específica. A Bíblia diz que por conta desse espírito, por conta de Pitom, as pessoas daquela cidade prosperavam, a vida delas prosperava. Então até de antemão você não via nenhum problema. Não tem problema nenhum aqui, porque então aquele espírito até estava ajudando. Aquele espírito até estava fazendo com que pessoas prosperassem e também a cidade prosperasse. Só que no versículo de número 17, a Bíblia diz assim, esta quem? Pitom, seguindo a Paulo e a nós, claro, que através daquela menina, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. Dá para você ler comigo, por gentileza? Vamos lá? Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Diga, são servos do Deus Altíssimo. Olhe para cá, quem está dizendo que Paulo e Silas é servo do Deus Altíssimo? É a mulher? Não, é o Espírito. Agora olhe para cá, preste bem atenção. Como pode um demônio falar o nome de Deus? Porque nós fomos ensinados que não, demônio não fala o nome de Deus, tem nem perigo. Foi assim que muitos foram ensinados. Não, demônios não falam o nome de Deus. Preste bem atenção, a nível de conhecimento, para você nesta área entender
que me perdoe, talvez você foi muito mal ensinado. Infelizmente você criou uma crença por meio de um pensamento, de um conhecimento, e de repente você possa dificultar essa área da sua vida. A Bíblia fala no livro de Marcos capítulo 5, a Bíblia diz que Jesus Cristo desceu do barco, e quando ele desceu do barco, veio ao seu encontro um jovem que morava nos sepulcros, e a Bíblia diz que este jovem estava possesso por demônios, do qual nós bem sabemos que depois ele se revelou, dizendo que era uma legião. O que é interessante é que a Bíblia diz que, diferente de outrem que tentava ajudar aquele rapaz, colocava nos grilhões, tentava aconselhá-lo, colocava na cadeia, mas nada resolvia. A Bíblia diz que Jesus, tendo descido do barco, olhou para aquele rapaz e disse ao espírito: sai dele, espírito imundo. Na mesma hora, a Bíblia diz que o espírito, o demônio, falou a Jesus Cristo. E o que ele disse foi o seguinte: conjuro-te por Deus, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, que não me incomodes, que não me atormentes. Olha só o que foi que ele disse. Ele disse o nome de Jesus, o qual nós sabemos que lá na frente, por este nome, se expulsariam os demônios, em que os próprios apóstolos, ainda quando Jesus Cristo estava em terra, que não tinha sido crucificado e nem tinha morrido ainda, o qual disse aos seus discípulos para que fossem e expulsassem demônios em nome dele. E agora o demônio está citando o nome de Jesus. E ele está dizendo, Filho do Deus Altíssimo. O que é interessante, que está lá escrito, exatamente assim, porque lhe dizia, sai dele, espírito imundo. O que é interessante, é que você vai ver também em Atos dos Apóstolos. A Bíblia diz que havia uma classe de jovens, de rapazes, e eles viram pessoas como os discípulos expulsando demônios. E eles viram que era usando o nome de Jesus. Então eles tomaram a decisão, bem, nós vamos fazer o mesmo. E eles então começaram a orar nas pessoas. Até que se manifestou-se um rapaz, porque oravam em nome de Jesus. E o demônio se manifestou. E olha só o que foi que o demônio disse para aqueles homens, para aqueles rapazes. A Bíblia diz que o demônio olhou para eles e disse: bem conheço a Paulo e a Jesus Cristo, a quem Paulo prega, mas vós, quem sois? Preste bem atenção, o demônio está falando o nome de Jesus Cristo. E ele não está sendo expulso porque o próprio demônio está usando o nome de Jesus Cristo. E outra, não adianta vir naquele pensamento, não, porque é outro Deus, é outro Jesus. Não, lá está com letra maiúscula. Então se refere ao meu, ao teu, ao nosso Senhor Jesus Cristo, sim. Como também aqui está em letra maiúscula, Deus Altíssimo. Então também se refere ao meu, ao teu, ao nosso Deus. Só que eu quero lhe dizer verdadeiramente pelo Espírito Santo, que você não tem que ficar naquele receio, naquela preocupação, naquela inquietação. Ai meu Deus, ai Jesus de Nazaré, eu tenho até medo de lidar com essas coisas. Não é questão de você não querer lidar com isso, porque você querendo ou não lidar com isso, eles lidam com você. É isso que você tem que entender. Você tem que entender que não existe união entre a luz e as trevas. Por mais que você queira paz e amor, não quero nada com isso. Na verdade, nem gosto desse tipo de ensinamento, nem gosto desse tipo de pregação, principalmente no domingo que é para pregar sobre o Espírito Santo, certo? Vamos pregar sobre o Espírito Santo, sim, amém, louvado seja Deus. Mas também temos que entendermos que até Jesus Cristo veio nos revelar o que estava por detrás de todo sofrimento, e que não é Ele que mata, rouba e destrói, mas sim o diabo. Lembre-se que Jesus Cristo, está escrito que Ele se manifestou, não foi só para morrer numa cruz, não foi só para nos batizar com o Espírito Santo, não. A Bíblia diz que Jesus Cristo se manifestou para aniquilar, para destruir as obras do diabo. Você tem que lembrar disso. E o que é interessante é que você não tem que se inquietar no coração. Você não tem que ficar comendo as unhas. Você não tem que ter esse pensamento, é porque eu não estou pronto, não estou preparado, porque eu não ando em santidade. Escute, se você já aceitou Jesus de Nazaré, você tem o selo do Espírito Santo.
Se você tem o selo do Espírito Santo, então na hora que você ao abrir da sua boca e usar o nome de Jesus, não tenha medo, nem receio, nem inquiete seu coração, porque eles terão que lhe obedecer. Eles terão que lhe obedecer. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: eu vejo a autoridade de Deus em você. Mais uma vez, eu vejo a autoridade de Deus em você. Diga: a autoridade de Deus em mim. Mais uma vez. Só para quem crê. 1, 2, 3 e já. Glória a Deus. E aí ele continua dizendo, versículo de número 18: e isto fez ela por muitos dias. A Bíblia não diz quantos dias foram, só diz que foi por muitos dias. E ela fez isso por muitos dias. Mas Paulo, perturbado. É isso que eu estou lendo na Bíblia. A Bíblia diz que Paulo ficou o quê, pessoal? Mas Paulo, um homem de Deus, que aprendeu aos pés de Gamaliel, em que, segundo o grande historiador Joséfo, foi um dos maiores escribas, um dos maiores mestres do Velho Testamento, e ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Agora a Bíblia diz que ele está perturbado. Então eu começo a entender algo interessante, porque vamos lá, quem é que consegue orar com a mente perturbada? Levanta a mão. Sua mente está tomada de tanta inquietação, preocupação, parece que tem algo que está, espremendo a sua mente. Parece 2 mãos sufocando a sua mente. Sua mente é tomada de tantos tipos de pensamento que até para dormir para você está difícil, criatura. Você precisa tomar remédio para dormir, porque se não tomar você passa a noite toda zanzando. Dentro de casa parece até um vagalume. É impressionante isto. Então veja que a Bíblia Sagrada diz que Paulo e Silas tomaram uma decisão: vamos orar, vamos buscar a presença de Deus. De repente a Bíblia diz que esse Espírito se antecipa, antes que esses orem, antes que esses então busquem a presença de Deus, antes que esses se fortaleçam no Senhor. Agora a Bíblia diz que o Espírito então se antecipa e vai até eles. E a Bíblia diz que eles causam uma grande perturbação. Uma pessoa perturbada, uma pessoa cuja mente está perturbada, meu amado, é como que se uma pessoa estivesse com um peso sobre o seu corpo, muito mais pesado que o seu próprio corpo para carregar. Me diga então, quem é que consegue orar com a mente cheia, perturbada, atribulada? Se até para dormir é difícil, imagine para orar. Para buscar a presença de Deus, você até tenta, mas não consegue. Você até começa, mas não termina. Falta alguma coisa, falta algo dentro de você, e você está com a sua mente tão atribulada, tão perturbada. Meu Deus, o que é isso, meu Deus? Você está tão cansado que aí começa a acarretar vários outros tipos de consequências. Porém a Bíblia Sagrada diz: e isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito. Disse a quem? Disse a quem? Precisa ser mais específico do que isto. Ele não falou à mulher. Ele não disse àquela jovem: ei, deixe de me perturbar. Você está me atormentando. Ainda que, entre aspas, o Espírito estivesse elogiando. É interessante isto, né? Porque outrora a gente não vê nas palavras daquele piton, daquele demônio, daquele espírito, nenhuma palavra agressiva. Pelo contrário, talvez nós ficaríamos, entre aspas, até felizes em sermos elogiados. Você já imaginou pessoas começar a te elogiar no trabalho e dizer: nossa, você é uma santa mulher de Deus? Ou de repente pessoas começaram a dizer: nossa, você é um santo homem de Deus. As pessoas começaram a te colocar no pináculo do templo. Nossa, todos nós nos sentiríamos satisfeitos e felizes. Só que existe um grande problema: nenhum de nós temos estrutura para lidarmos com elogios. É impressionante.
Nós não temos estrutura para lidarmos com elogios. Sabe por quê? Porque a nossa carne é vaidosa, e por conta da vaidade da nossa carne, infelizmente nós transformamos os elogios em queda. E essa é a mais pura verdade. Nós não temos estrutura para elogio. Nós não temos. Por mais que você diga, não, pastor, eu tenho. Não tem. Imagine isso por muitos dias. Imagine o Espírito dizendo, eles não estavam mentindo, mas existia uma má intenção por detrás. Porque eles diziam, esses homens que passam, anunciam a salvação e são santos homens do Deus Altíssimo. Então veja que ele não estava falando alguma coisa errada, não, estava elogiando. Porém, por detrás desse elogio, Paulo observa, Paulo analisa, Paulo olha, e a Bíblia diz que Paulo, perturbado, espera ainda, eu vou já resolver essa situação. E a Bíblia diz, voltou-se e disse ao Espírito. Nós sabemos, e não precisa eu perder tempo aqui explicando sobre isto, porque todo crente sabe a cartilha do ABC, que não se luta contra a carne, nem contra o sangue. Então não precisa eu perder tempo sobre isso. Veja que Paulo está falando ao Espírito, e a Bíblia diz, em nome de Jesus Cristo, aleluia, em nome de Jesus Cristo. Veja que ele vai usar o nome que está sobre todo nome, o nome em que a Bíblia diz que todos os joelhos se curvam nos céus, na terra e debaixo da terra. E este nome ainda hoje tem a mesma autoridade, tem o mesmo poder que nos tempos de Paulo. Nós é que infelizmente parece que meio que esquecemos disso. Preste atenção e deixe de conversar aí atrás. Nós é que esquecemos disso. Nós é que parece que não entendemos em que a própria palavra de Deus diz, tudo que você for fazer por obras, ou tudo que você for fazer no que é espiritual, faça em nome de Jesus. Está escrito na Bíblia Sagrada. Primeiro nós vamos e fazemos, depois que dar errado é que nós vamos falar em nome de Jesus. E a Bíblia diz que ele está dizendo, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando, não te peço, eu estou te dando uma ordem, você tem que me obedecer, te mando, que saias dela, que vá embora, que parte em retirada, que suma, que a deixe. Veja que se a Bíblia diz que Paulo fez isto, a esse espírito de Pitom, que tem exatamente esse formato que você está vendo. Eu não coloquei este banner para fazer medo a ninguém. Você tem que entender que cada entidade, cada demônio, traz consigo as suas características, maneira e forma de agir. Você tem a Maria Mulambo, só pelo nome não precisa eu te explicar. Você tem o Cibamba, só em mostrar não precisa eu lhe explicar. Você tem o Preto Velho, só em falar não precisa lhe explicar. Você tem o Zé Pilintra, bota mais uma aqui e dá mais gelada que tiver, não precisa nem eu lhe explicar. Só que essa miséria aqui já não age como esses outros infelizes agem. Eles não vão te levar a um bar, eles não vão colocar um cigarro na tua mão. Não, já tem outros que fazem isto. Já tem outros que atuam exatamente assim. Então ele não vai se meter com isso. Por quê? Porque o mundo espiritual é muito, muito organizado. O único reino desorganizado é o reino dos homens. O nosso reino é totalmente desorganizado. Mas o reino espiritual, nenhum passa a mão pelos outros, nenhum passa os pés nos outros. Não, eles são super organizados. Mas eu estou lhe dizendo porque no nome de Jesus, não importa seja a entidade que for, o demônio que for, não importa. Pode ter os nomes que tiverem, pode ter as ações que tiverem, pode ter o comportamento que tiverem. Você não precisa usar nomes diferentes para conseguir expulsá-los, porque só há um só mediador e há um só nome, em que no nome dele, para a glória dele, louvor dele e honra dele, do qual a Bíblia diz que ele recebeu o nome que está sobre todo nome e que eles têm que obedecer, que é o nome de Jesus Cristo. Aplauda o nome de Jesus, meu irmão. Diga glória a Deus.
E para terminar, a Bíblia diz o que é que a Bíblia diz? E está fraco. Está fraco. Mas espera ainda, e na mesma hora saiu, quer dizer que não precisou passar a mesma quantidade de dias em que aquele espírito usando aquela menina perturbava Paulo e Silas? Saiu na mesma hora. Então por que que muitos expulsam e o inimigo parece que não querem ir embora? Gostei da pergunta, mas vocês têm umas perguntas difíceis de responder. Então vamos ver se eu consigo responder. Por que que tem pessoas que dizem: demônio, sai da minha casa? Não sai. Sai da minha vida financeira, estou fazendo morada aqui já. Você tem que sair do meu filho, mas aqui eu já estou fazendo propriedade minha. Por que isto? Por que que muitos expulsam, muitos mandam embora e o demônio consegue resisti-lo? Por que isto? Bem, para lhe explicar, eu posso usar vários versículos, mas não vou perder tempo com isso. Vou lhe trazer o mais conhecido de todos. A Bíblia fala no livro de Marcos sobre um pai que traz o seu filho que estava possesso por espíritos malignos. E a Bíblia diz que o pai trouxe o filho até os discípulos de Jesus Cristo. E trouxe para que os discípulos expulsassem o demônio. Porém a Bíblia diz que nesse momento Jesus estava no monte orando ao Pai. E a Bíblia diz então que ali estava Pedro, ali estava Tiago, ali estava João. Ali estava só a barra pesada mesmo que andava ao lado de Jesus de Nazaré. Eles já tinham expulsado demônios. E agora eu me lembro muito bem na Bíblia que a Bíblia diz que eles vão tentar expulsar o demônio. Parece que eu estou vendo Pedrão dizendo: demônio, em nome de Jesus, sai. E o demônio dizia: não saio. Talvez João deve ter dito: Pedro, sai do meio que o negócio é comigo, embora eu estou lhe mandando, saia. E ele dizia: não saio. Talvez Tiago deve ter dito: vocês dois, rapaz, não papo, deixa eu ensinar vocês dois aqui, porque eu ando com o mestre, rapaz. Olha, eu já participei de diversos milagres, eu acompanhado do mestre. Demônio, sai. Também não saio. Até que Jesus vem do monte da transfiguração. E quando lá chega, diz a Bíblia Sagrada, em que o próprio pai chega para Jesus e disse: mestre, trouxe-te o meu filho, para que os teus discípulos expulsassem o demônio, mas não conseguiram. O que é interessante é que Jesus de Nazaré podia ter feito algo que podia ganhar a média. Em outras palavras, ele podia ter chamado os seus discípulos, num particular, e os repreendido para que ninguém ouvisse. Mas só que Jesus de Nazaré não fez nada disso. Jesus fez o que, se hoje ele fizesse, ele certamente também teria sido reprovado. Porque Jesus olhou para os seus discípulos e disse: ó geração incrédula e perversa, não tendes fé ainda? Chamou seus discípulos de incrédulo e perverso. Talvez você ouvisse hoje um pregador, um pastor, chegar para você e dizer isso, o que é que você faria? A primeira coisa, eu arrumaria minha mala aí, nunca mais pisaria dentro daquela igreja. Eu logo diria que foi o diabo que usou ele e não precisava ter feito aquilo. Ou eu estou errado? É fácil nós lermos, está aqui escrito. Mas Jesus fez isso, foi na frente da multidão. Ó geração incrédula e perversa, não tendes fé ainda? Até quando sofrereis? Trazei-me o menino. E lhe o trouxeram. E este disse: desde quando sucede isso? E tendo o pai do menino lhe dito, ele disse: sai dele, espírito imundo. E logo saiu. Os discípulos inconformados chegaram para Jesus e fizeram o que qualquer pessoa de mente aberta, coração aquebrantado realmente faz. Ele não se distancia do seu pastor, ele faz é se aproximar para aprender o que ele sabe. Então chegaram para Jesus e lhe perguntaram: mestre, por que esse infeliz não foi embora, mestre? E ele disse: sabe por quê? Porque há castas de demônios que só saem com comunhão, com oração e jejum. É interessante isso, né? Porque o que é que Paulo e Silas estavam indo fazer? O que é que Paulo e Silas estavam indo fazer? Orar. Então é interessante porque tudo isto, para você ver como é que é a ação desse espírito chamado
Pitom. A Bíblia nos mostra que Pitom não é um demônio qualquer. É tanto que talvez tem crentes aqui, pastor, já tem não sei nem quantos anos de que sirvo a Deus. Ninguém nunca nem sequer falou desse infeliz. Para falar a verdade, eu já andei tudo quanto foi igreja. E para falar a verdade, eu nem sabia que existia isso na Bíblia. Pois é, porque o bem da verdade é que é bom que vocês nem saibam. Essa é a grande verdade. Porque quanto menos vocês souber, e quanto menos conhecimento vocês tiver, mais servos vocês permanecem. Ou estou errado, irmão Jorge? O que é interessante, você sabe o que é? É que esse espírito Pitom não é um demônio qualquer. Mas não, calma, não se preocupe, porque você já tem o nome que está sobre todo o nome, Jesus Cristo. Então quando eu digo não é um demônio qualquer, não estou exaltando, pelo contrário. Nós vamos entender como ele age na vida de muitos cristãos. Esse demônio não é um demônio qualquer, é um espírito altamente estratégico. Ele não age de qualquer jeito, ele não age de qualquer maneira, ele é estratégico. Ele procura uma maneira, uma forma de agir. Especializado em sufocar o sopro profético. Diga comigo, ele é especializado em sufocar o sopro profético. Preste atenção, olhe para cá para você entender, em nome de Jesus. Quando Deus fez o homem, a sua imagem e semelhança, primeiro ele fez o que, pessoal? Um boneco. Sim ou não? Ele fez um boneco. E tendo ele feito o boneco, o que a Bíblia diz que Deus fez? O que ele fez? Ele soprou. A palavra soprou, quer dizer, ele colocou vida, o seu espírito dentro do homem. Lembre-se que antes de Deus ter feito o homem, o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. Então ele não tinha uma residência própria, ele não tinha uma casa própria. Agora Deus faz o homem, e tendo feito o homem, que agora é só um boneco, sem vida, inanimado, ele vai sopra. Ele então dá a este homem do que estava dentro dele, que é o seu espírito. E agora eles vão ter comunhão com o Pai, porque se tem comunhão com o Pai através do Espírito Santo. Porém o homem peca, e tendo o homem pecado, ele não deixa de ser templo do Espírito Santo, ele não deixa de ser morada do Espírito Santo, mas o Espírito Santo se ausenta de dentro do homem. É tanto que em todo o Velho Testamento, o que você vai ter é a influência do Espírito Santo. Escute isso. Você vai ver a influência do Espírito Santo. Por isso que em todo o Velho Testamento, você não vê ninguém expulsando demônios, a não ser Davi, que toca a harpa. O demônio sai e depois volta. Por quê? Por que ele volta e por que ele sai quando Davi toca a harpa? Gostei da pergunta também. Porque a Bíblia Sagrada diz que Deus habita no meio dos louvores. E não tem como um demônio, um espírito, a entidade, um encosto, seja lá quem for, estar presente aonde há adoração. Ele não fica presente, porque Deus está ali. E a luz e as trevas não ficam no mesmo lugar. Ela tem que se ausentar, as trevas. O que é interessante é que a Bíblia Sagrada vai nos mostrar qual é a ação desse espírito chamado Pitom. A sua primeira ação é justamente sufocar o profético. Não é aquele eis que o Senhor me disse, não é nada disso não. Entenda que por falta de se profetizar, por falta de você dar voz à palavra de Deus, muitos estão se sufocando. Quando você é sufocado no profético, você é um murmurador por excelência. Você reclama de tudo, droga de dinheiro, minha vida não presta. Tem pessoas que chegam ao ponto até de abrir a boca ou pensar em dizer assim: sabe de uma coisa? Só vão sentir a minha falta quando eu partir. Você sabia que tem gente assim? Que está tão sufocado de um jeito, tão sufocado, que eles acreditam que é na sua morte que as pessoas vão sentir falta. Deixa eu te falar uma coisa, vão sentir falta só enquanto não enterra. Depois que enterra, vira as costas, acabou-se. E a vida continua. Mas só que esse espírito de Pitom, ele sufoca o profético na sua vida. E sufocar o profético é a mesma coisa de tirar a minha, a tua, nossa respiração espiritual.
Lembre-se que a Bíblia Sagrada diz que Pitom, ela se apresentou-se antes de Paulo e Silas buscar a presença de Deus. Não foi depois que Paulo e Silas buscou a presença de Deus. Então ele tem a sufocar o profético, o sopro do Espírito Santo na vida de oração. Entenda uma coisa: quando você não ora, o Espírito Santo também não ora. Escute isto. Se você não ora, se você não busca Deus, se você não se põe perante a face do Senhor, então você, na verdade, você está sufocando o Espírito Santo. O Espírito Santo só pode falar com o Pai através de você, porque ele de lá desceu e só irá voltar quando a igreja subir. Então, se você não ora, o Espírito Santo não fala com o Pai. E se o Espírito Santo não fala com o Pai, então você vai tornar-se mais carne do que o que é espiritual. Então você vai começar a andar mais pelo que vê, e mais pelo que sente, e mais pelo que toca, do que propriamente pelo que crê. Porque para que se possa andar pelo que crê, você tem que acionar a sua vida espiritual. E para você acionar a sua vida espiritual, você tem que estar em dias com a sua vida de oração. Mas Pitom não quer que você faça isso. Por isso que Pitom tem o formato de uma serpente, tem o formato de uma cobra. Só que diferente de outras cobras que trazem o veneno nos seus dentes, na verdade ela mata através de sufocamento, porque a morte tem que ser lenta e dolorosa, como muitos cristãos que começam no espírito, mas que hoje, até para que se eu chamar para uma hora de oração, é capaz de dormir sentado e fazer tanta que escachar até a boca, e depois está reclamando porque que o pau está quebrando. E depois está dizendo: meu Deus, por que está me falando Jesus de Nazaré? Tudo começa com a sua vida de oração. É aí onde tudo começa. A Bíblia nos mostra que Pitom tem a aparecer quando alguém tem a decidir orar. Quando você toma uma decisão: vou buscar Deus, vou me apresentar perante o Senhor, e não importa o propósito que seja qual for. Você já percebeu? Enquanto você não decide orar, enquanto você não decide buscar a presença de Deus, você está ali naquele esfriamento, naquele comodismo, as coisas acontecendo, as coisas, sabe, cada vez mais, e de repente você diz: menino, sabe de uma coisa? Eu vou orar, vou buscar a presença de Deus, é isso que eu vou fazer. Você já percebeu que parece que você cutucou o inferno com vara curta? Você já percebeu isso? E por que isso acontece? Por que Pitom se levanta exatamente aí? Para que você não ore. Então ele vai causar vários tipos de ação na minha, na sua, na nossa vida. E se nós não tivermos o entendimento, nós vamos achar que é comum, que é normal, porque acontece com todo mundo. A Bíblia Sagrada nos mostra que Pitom não é um demônio de pecado. Escute isto: Pitom não é um demônio de pecado. Como eu lhe disse antes, Pitom não vai te levar para uma mesa de bar. Pitom não vai te levar a ver pornografia. Pitom não vai fazer nada disso não. Pitom vai na raiz. Pitom vai na raiz, porque os que tais coisas fazem já estão lá no mundo. Pitom vai na raiz. E qual é a raiz? A raiz de todo crente. E qual é a raiz de todo crente? A sua vida espiritual. A raiz de todo crente está na sua vida espiritual. Por isso que Paulo está atormentado, perturbado, incomodado. Por quê? Porque o Espírito estava justamente impedindo com que ele, Paulo, já estivesse buscando a presença de Deus. Lembre-se que foi por muitos dias. Está aí escrito para você ver. Então Pitom não é um demônio de pecado, porque outros demônios já fazem isso e não precisam de Pitom. Não precisa da ação desse espírito. A Bíblia nos mostra que Pitom é um demônio de estrangulamento espiritual. Ele tem a estrangular as suas vítimas. No sentido de estrangulamento espiritual, por quê? Porque se não há oração, se você não ora, se você se sente sufocado, se você se sente ali de baixo astral, se você se sente abatido, se você se sente desmotivado, se você se sente desencorajado, e tudo isso vai acontecendo não da noite para o dia.
O que você está atribuindo que é a lutas, não é tanta luta que eu estou passando, é tanta dificuldade, meu Deus, é em casa, é no casamento, é com o filho, é na vida financeira, é na minha vida sentimental, agora no meu trabalho, meu Deus, pastor, eu não estou orando, não é por causa disso não, eu estou orando porque, olha, é muita luta, né? E é tanta luta que eu estou cansado. Até para chegar na igreja está difícil, pastor. Estou cansado, estou exausto, sabe? O que é interessante é que Pitom, esse espírito infeliz, ele causa estrangulamento espiritual. A Bíblia Sagrada nos mostra que esse demônio não tem a tentar nos corromper. Ele não vai tentar te corromper. Não. Isso não é a ação dele. Ele não vai fazer isso nunca, porque não é ossada da parte dele. Ele não vai jamais tentar nos corromper, e sim nos cansar. E sim nos cansar. Basta você, em nome de Jesus, que eu sei que vocês sabem. Eu sei que vocês sabem. Uma serpente, uma cobra que mata através de sufocamento, como é que ele consegue fazer com que aquela pessoa morra? De princípio ela se entrega fácil. De princípio a vítima se entrega fácil. Você não acha que a pessoa não vai tentar sair? Claro que vai. Mas a cada vez mais ela vai sufocando, apertando. E o que a pessoa vai começar a acontecer com ela? Ela vai o quê? Se cansando. Ela vai se cansando. Porque ela vai perdendo as forças. E ela vai se cansando, vai se esvaindo em suas forças, até que ela se entrega. E agora já não sente mais falta do lugar secreto de oração. Já não faz mais, sabe, a mente daquela pessoa está tão cansada, tão exausta de um jeito, que já não se ouve mais, no bom sentido, a cobrança do Espírito Santo. Então esse espírito Pitom, ele faz a pessoa se cansar. Tenta fazer a pessoa desistir. Não tem mais jeito. Já estou preso mesmo. A única solução é aceitar. Faz a pessoa pensar em desistir. Então a Bíblia diz que esse Pitom não nos tenta corromper, mas sim cansar, nos fazer desistir e nos fazer perder o fôlego. O que vocês acham? Vamos orar 1 hora? Vamos? Mas se vocês começarem com abrimento de boca, se nós daqui a pouco nós vamos orar, e você vai ver o abrimento de boca que vai dar em você. Pastor, não vai dar, eu garanto com vocês. Mas por que isto? Justamente por conta de que você tem que entender. Enquanto você está aqui, entenda isto em nome de Jesus, gente. Enquanto você está aqui, qual é o mundo que você está acessando? O espiritual ou o físico? O humano? Você está aqui agora. Nesse exato momento, preste bem atenção. Deus está falando com vocês através do Espírito, a palavra de Deus. Mas nesse exato momento, vocês estão sendo somente ouvintes. Então vocês neste momento, vocês estão exercendo o mundo físico, porque vocês estão inclinando os ouvidos para ouvir, amém? E através do ouvir, a Bíblia Sagrada diz que lhes virá a fé, e para você colocar a fé em ação, que é espiritual, você vai ter que ter atitudes e comportamentos espiritual. Então nesse momento, o mundo que vocês estão acessando é o mundo físico. Mas no momento em que vocês abrirem a boca, profetizar, no momento em que vocês deixarem de andar pelo que os olhos veem e começar a andar pelo que vocês creem pela palavra de Deus, vocês vão estar acessando o mundo espiritual. E quando vocês acessam o mundo espiritual, é aí onde a coisa muda. É aí onde a coisa muda. Porque agora vocês vão ser resistidos em outro âmbito, que não é o nosso, em que nós vivemos e estamos acostumados, que é o físico, onde se vê, onde se toca e onde se sente.
Agora é o mundo espiritual. E é lá que estão as bênçãos que estão retidas na sua vida. É lá que está retido a sua paz. É lá que está retido o dinheiro que você precisa, a porta de emprego que você necessita, a conversão do marido, a conversão do filho, a conversão da esposa. A transformação está lá. Então você vai ser resistido lá. E como é que você vai ser resistido? Você vai ser resistido justamente no que diz respeito a você não conseguir acionar a sua vida de oração. Quantos aqui não já começaram a orar? E com menos de 15, 10 minutos não já pararam as suas orações? E por que pararam? Se é tão bom estar na presença de Deus. Tem coisa melhor do que estar na presença de Deus? Tem coisa melhor do que você estar falando com quem quer te abençoar? Benefícios de quem leva uma vida de oração. Tá bom, já que vocês querem saber, irmão Socorro, então vou dizer. Benefícios de quem leva uma vida de oração. Primeiro, perto está o Senhor daqueles que lhe buscam. Olha que coisa boa. Perto está o Senhor daqueles que lhe buscam. Quantos querem a presença de Deus? Meu irmão, eu não estou falando aqui de outrem não. Eu estou falando do Todo-Poderoso, do Deus em que a Bíblia diz que os demônios creem, que se estremecem. E a Bíblia Sagrada está dizendo que os que o buscam, está escrito que perto está o Senhor. Você já imaginou, irmão Cid? Você então está indo para o seu trabalho e Deus do teu lado? Para imaginar, irmão Cid. O irmão Cid está indo para o trabalho, passou 5 minutos na presença de Deus antes de sair, levantou 5 minutos antes. Senhor, eu estou aqui para te apresentar a minha vida. Estou aqui para te adorar, estou aqui para te louvar, estou aqui para te glorificar, estou aqui para te engrandecer, estou aqui para bendizer o teu nome. Estou aqui para dizer que eu não quero dar um passo se o Senhor não for comigo. Eu sou que nem Moisés, não me faça sair daqui se o Senhor não for comigo. Deus olha para o irmão Cid e diz: uau, ele quer a minha presença mais do que tudo. E aí a Bíblia diz que perto está o Senhor daqueles que lhe buscam. Já imaginou você andando aqui, Deus do lado? E aí a Bíblia Sagrada diz, está escrito, né? Em que o inimigo virá por um caminho, mas você acha que por 7 fugirá por causa de quê? Por causa da minha santidade, da sua santidade? Duvido eu dó, por conta dele ver quem está do teu lado. A Bíblia Sagrada diz também, está escrito, que nada tem falta aqueles que buscam a face do Senhor. Está na Bíblia. De nada tem falta aqueles que buscam a face do Senhor. Está na Bíblia. A Bíblia diz, outro versículo, até os que provocam a Deus têm tudo, e Deus lhes dá tudo na palma da sua mão. Meu Deus, se eu for dar versículos aqui, nós vamos ficar somente nisto. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: abra dos seus olhos, meu irmão. A Bíblia diz que esse demônio não tem a tentar-nos nos corromper, e sim nos cansar, nos fazer desistir e nos fazer perder o fôlego. Qual o significado profético do espírito de Pitom? Qual é o significado deste infeliz na Bíblia? Por que Deus permitiu-nos com que nós ficássemos sabendo? Você não tem Pitom em outra parte da Bíblia, você vê as suas ações quando você aprende sobre ele. Você vai entender o porquê de que infelizmente muitos na Bíblia, ao invés de se tornarem verdadeiras bênçãos, simplesmente passaram porque passaram e não foram percebidos. Qual o significado profético do espírito de Pitom? Na mitologia, o espírito de Pitom era a serpente que guardava o oráculo dos Delfos. Não sei se você já assistiu aquele filme, não sei nem se eu digo o nome direito, Harry Potter, parece que é esse negócio aí. Mas eu sei do filme. E muitos assistiram e, nossa, olha só, e nem perceberam. Um desses filmes tem uma cobra. Quem já assistiu aqui? Alguém já assistiu? Já assistiu? Já assistiu? Todos nós assistimos. E ficamos maravilhados, irmão Alberto. E está lá uma serpente parecida com essa, enorme, grande. E o que é interessante é que ela está justamente guardando uma porta. E ela é guardiã desta porta. Mas aqui, para incompridar, para diminuir a conversa, é como é que ela é morta. A maneira com que esta cobra é morta é impressionante. Olha as armas que é utilizada para matar essa cobra.
existe um livro preto. Um livro preto. Eu não sei se vocês sabem qual era a cor da capa desse livro. Qual era a cor da capa do livro lá no filme? Preta. Se atribuída a quê? Vocês sabem dizer? A Bíblia. O que é interessante é que é pego um dos dentes da própria serpente. E agora ele pega o dente da própria serpente, o que é que ele faz? Ele fura o livro. E o que é que sai do livro? Sangue. E agora ele pega uma espada, que representa o quê? A palavra. E o que é que ele faz? Ele dá no bucho da cobra. Amém? Não. Onde é que ele... Onde é? Cabeça da cobra. E muitos assistem, vê Piton diante de seus olhos, mas não sabem. O que é interessante é que ele é guardião, ele guardava o oráculo dos Delfos, enquanto que na palavra de Deus, ele tem a agir em querer impedir a passagem a portas. A Bíblia diz que a porta que Deus abre e ninguém fecha. O que é interessante, né? Porque a Bíblia Sagrada diz que até os ferrolhos e as portas Deus arranca, tira, coloca tudo por terra, as portas estão abertas. A Bíblia diz que Ele mesmo, Jesus Cristo, Ele mesmo se diz ser a porta. Ele diz Ele próprio. Se você não sabe, existem na verdade 12 portas que ficam nas muralhas de Jerusalém. Eu já ensinei a vocês aqui cada porta. Mas parece uma coisa que fica quase que impossível de passar por essas portas. A coisa está para acontecer, a venda está para acontecer. Agora parece que o marido vai se converter, parece que as coisas vão mudar, de repente desfaz tudo. Meu Deus, eu estava sentindo o gosto da bênção, eu estava sentindo o gosto do milagre. Meu Deus, que foi isso, Jesus de Nazaré? Interessante que na palavra de Deus ele tende a querer impedir a passagem a portas, e impedir de ouvirmos a voz profética de Deus. Escute isso. Ele vem para tentar impedir-nos de ouvir a voz profética de Deus. Vocês saem daqui, com todo respeito, tendo ouvido a palavra de Deus, como é que vocês saem? Tristes, abatidos, desmotivados, desencorajados? É assim que você sai? Você sai daqui, eu penso assim. Quando o meu amigo Espírito Santo me usa aqui no altar, porque eu estou pregando para vocês e pregando para mim. Nossa, eu desço daqui, meu irmão, parece um Cona. Pode vir, demônio. Só que aí eu vou para a minha realidade. Você vai para a sua realidade. E até parece, sabe, que o que foi pregado aqui, o que foi revelado aqui, não condiz, não tem como acontecer, porque você olha com os seus olhos de quem vê e você diz, é impossível acontecer. Não tem como. E o que é que vai acontecer naquele exato momento? Você, sem perceber, permite com que esse infeliz deste Piton, deste espírito, impeça com que você tenha ouvido o profético. Então aquilo que Deus falou que iria fazer na sua vida, vai ficar na metade do caminho. Você vai abortar o milagre, porque você vai começar a confessar, a falar o que você não quer. Interessante isso, né? A Bíblia Sagrada nos mostra como o Piton tem agido nos dias de hoje. Para nós terminarmos, como é que Piton tem agido nos dias de hoje? Primeiro, a Bíblia diz que Piton tem a agir em suas vítimas, causando pressão mental. Pastor, tem dias que eu tenho vontade de sair correndo na rua. Tem dias que se eu pudesse não olhava nem para mim mesmo no espelho. Tem dias que se eu pudesse eu ficava só em cima de uma cama morgando. Tem dias que se alguém chegar para mim, diz o que é? Fala logo. Tem dias, pastor, que se todo mundo que eu desejasse que morresse, olha, só tinha eu na terra. Tem dias que eu estou desse jeito. É uma pressão, pastor, na minha mente que o senhor não tem ideia. Pois é, Piton. Não é os teus problemas. Então ele tende a querer causar uma pressão mental para que não se consiga orar. Porque como é que vai orar numa situação como essa, me diz? Segundo, Piton tem a agir em suas vítimas causando ansiedade, opressão,
sono incontrolável. Você vai assistir, quer que seja o que for, quando você gosta, você não abre nem a boca. Você assiste e ainda fica se perguntando, já terminou? Mas decida passar o mesmo tempo de oração de um filme. Dá tempo você dormir 40 vezes e o filme ainda não tem terminado se for para uma vida de oração. Interessante, né? Um sono incontrolável, exaustão no momento da oração. Você se sente tão cansado na hora da oração que você diz, só pode ser por causa do dia de trabalho. Eu trabalhei muito. Eu trabalhei demais. Isso é pitom. Causa essa exaustão, esse cansaço. Você se sente cansado, você, meu Deus do céu, o que é isso, meu Pai do céu? Pitom. Paulo está tão perturbado, tão cansado, que como é que ele vai orar? Ele só tem um jeito, eu vou expulsar primeiro, porque senão eu não consigo orar. Quarto, a Bíblia diz que Pitom tem agir em suas vítimas, levando a procrastinar. Sempre quando algo novo de Deus está para nascer. Escute isso, eu já vou terminar. Irmãos, em nome de Jesus, sempre quando algo de novo de Deus tem para nascer nas nossas vidas, esse espírito de Pitom vem fazer você procrastinar. Para quê? Para que aquilo, algo novo de Deus, fique na metade do caminho, morra na metade do caminho, não aconteça na sua casa, não aconteça na sua vida, não aconteça no seu lar. Isso é Pitom. A Bíblia Sagrada nos mostra que Pitom não tem a agir em quem está parado, acomodado, parado, braço cruzado, porque já conseguiu o que ele queria, ele já conseguiu. Pois ele tem a se mover quando tem a perceber que algo de Deus está para se romper. Já imaginou Daniel se ele tivesse parado em meio aos 21 dias e não tivesse mais orado? O que estava para acontecer na vida dele nunca tinha acontecido. Se Jesus de Nazaré, quando voltou e viu seus discípulos dormindo, porque tinha pedido para que esses ajudassem ele na oração, e ele os viu dormindo, já pensou se ele não tivesse voltado a orar? Certamente ele teria evitado a cruz. E certamente o anjo que foi consolá-lo não tinha ido consolá-lo, porque ele tinha desistido na metade do caminho. Já imaginou se Paulo e Silas não tivessem ido orar? O que é interessante, você sabe o que é? Preste bem atenção nisso, isso aqui é muito sério. Você pode ler na Bíblia, está lá escrito. A Bíblia Sagrada diz que o propósito de Paulo e Silas era ir buscar a presença de Deus. Pitom se apresenta para impedi-lo com que eles não façam isso. Ele não quer que eles orem, eles querem sufocar o sopro profético na vida deles. Porém a Bíblia Sagrada diz, está escrito, que ele então os expulsa, manda embora. E agora veio a multidão, veio o povo da cidade. A Bíblia diz que agora vão chicoteá-lo e lançá-lo na prisão, dentro da cadeia. Eles não estão no lugar de oração, eles não estão dentro do cenáculo, eles não estão dentro de uma igreja, eles estão dentro de uma cela, mas eles não vão mudar o propósito. Se o propósito outrora era orar, eles não vão aceitar que Pitom nenhum os impeça de orar. E mesmo ali dentro da prisão, a Bíblia diz que eles vão adorar a Deus, eles vão buscar a presença de Deus, e a Bíblia diz que ali está escrito que as cadeias são quebradas, os ferrolhos despedaçados, as portas da prisão são abertas, e a Bíblia Sagrada diz que até o carcereiro se converte. E depois eles saem daquela situação e vão à cidade e começam a pregar, e muitos começam a se converter. Então, em outras palavras, Pitom queria não só impedir com que Paulo orasse, porque se Paulo ora, a manifestação de Deus, há um mover de Deus, há uma ação de Deus, e se Paulo não ora, não acontece nada do que é espiritual. E Paulo então não converteria ninguém, Paulo não libertaria ninguém. Se você não está entendendo, eu quero lhe dizer, o diabo não quer que você ore lá no seu trabalho, o diabo não quer que você ore na sua casa, o diabo não quer que você ore em circunstância e situação
nenhuma. Ele quer que você se sinta como que se oprimido, deprimido. Ele quer que você se sinta rejeitado por Deus. Ele quer que você tenha o seu sopro profético completamente sufocado, para que ao invés de você dizer, ossos secos, tornai a ter vida, você só reclame, você só murmure. Escute, Deus está falando com você. Sacode esse irmão, já vou terminar. Sacode esse irmão. Só quem tem espírito de vida. Quem não tem, não faz isso, não. Só quem tem espírito de vida, dá só um empurrãozinho na pessoa e diz: ei, profetiza. Sabe o que é que me alegra? Sabe o que é que me motiva? Sabe o que é que me incentiva? Olhando para vocês, essa expressão de fé, de confiança que vocês me passam, porque vocês fazem exatamente assim. Ei, profetisa. Se eu estou sentado do teu lado, eu juro por Deus que eu me levantava e dizia: eu não gosto de me sentar do lado de defunto. Pelo amor de Deus, irmãos. Tem crentes aqui que já está ficando velho e não sabia dessa miséria. Eu tenho quase certeza. Deus está falando sério com a igreja. O ano está para terminar e a sua vida está do mesmo jeito. Se não tiver, pior. Você acha que é o Espírito Santo? Você acha que é a igreja? Você acha que é o pastor? Não é não, meu irmão. Na verdade, Satanás, o diabo, se preciso for, ele coloca um pirulito na tua boca e diz: se contente com isso, acabou-se. Então profetiza, meu irmão. Profetiza. A Bíblia diz que o próprio Deus perguntou a um homem chamado Ezequiel: pode porventura esses ossos tornar a ter vida? E logo Deus mandou-lhe dizer e disse: então profetiza, ossos secos, tornai a ter vida. Eu lhe pergunto: pode a sua vida ter uma guinada, voltar a ser uma bênção? Tem como seu filho, sua filha, seu marido, seu pai, sua mãe, Deus converter, transformar, libertar, restaurar? Se tem, olha para o irmão que está do teu lado e diz: então profetiza. Aleluia. Profetiza, meu irmão. Profetiza. Estou lhe pregando pelo Espírito Santo de Deus. Se reanime, se anime. Em nome de Jesus, porque com tristeza não se vai a lugar nenhum, nem com desânimo se chega a lugar algum. Se anime. Não deixe com que esta miséria deste pitão lhe sufoque. Não permita com que tire de você o sopro profético. Não. Sempre quando algo novo de Deus está para nascer na minha, na tua, na nossa vida, Ele vem tentar de alguma forma impedir com que isso aconteça. Para nós terminarmos, quais os sinais que Pitom está atuando? Quais são os sinais, pastor? Como é que eu sei que ele está atuando ou não? Primeiro, a Bíblia diz que esse espírito tem a tornar a oração difícil. Está difícil de orar, irmão? Está difícil de orar? Não é por conta da gravidade do problema não, viu? Porque o problema, não importa o tamanho que seja, o Deus é o mesmo para resolver. Então como é que eles atuam? Primeiro, eles tornam a oração difícil. Segundo, tem a dar uma sensação de sufocamento ou peso no peito. Pastor, não sei o que é isso. Quando eu vou orar, parece que tem assim, chumbo nas minhas costas. Dá um aperto que até para respirar é difícil. Pois é. Terceiro, Pitom tem a criar bloqueios criativos e espirituais. Repita isso comigo. Pitom tem a bloquear, a criar bloqueios criativos e espirituais. Meu Deus do céu, meu Deus, não tenho uma ideia, meu Deus, o que é isso, meu Pai do céu? Meu Deus, me dê uma ideia, meu Deus do céu, o que está acontecendo, meu Deus? Ele bloqueia. As ideias não vêm. E quando vem, ele tira a coragem para praticá-la. Por causa do desânimo que ele já instalou.
Então ele cria um bloqueio criativo e espiritual. Quarto, Pitom tem a criar a sensação que a palavra de Deus não tem a fluir mais. Eu não sinto mais, sabe, pastor? Eu não sei o que é isso, pastor. Eu escuto a palavra, mas com 2 dias já me esqueço, já não me lembro mais de nada e, sei lá, dá um branco, esse negócio esquisito, né? Pastor, eu vejo aí o senhor falando, é tanta coisa bonita, né? Mas eu não, deu uma dificuldade de eu entender. Pitom. Sabe o que é interessante? Eu vou lhe dizer uma coisa interessante. Nesse filme, que você pode assistir com olhos espirituais, é interessante que só o ator principal entende a linguagem da cobra. Ninguém mais entende. É interessante, né? Porque esta Pitom, ela tem a causar justamente isto na vida de uma pessoa. Ela impede a criatividade, tanto a criatividade secular como a espiritual. Pitom tem a criar a sensação que a palavra de Deus não tem a fluir mais. Quinto, Pitom tem a atacar o sopro de muitos. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: Pitom tem a sufocar o sopro de muitos. Pitom tem a atacar o sopro de muitos, porque ele odeia o fôlego de Deus em nós. Vamos ver se você entendeu toda a mensagem. Quem é o fôlego de Deus em nós? Quem é o fôlego? Vamos ver se você entendeu. Quem é o fôlego de Deus em nós? Então, na verdade, ele não só lhe quer lhe parar. Lhe parar é consequência. Ele quer parar quem? Ele quer parar o Espírito Santo na vida de quem? Na vida de quem está lá fora. Não. Então é na vida de quem, meus irmãos? Vocês estão me dizendo que então que Pitom, eles não é no lado de fora, não? Quer dizer então que eles agem nos da igreja. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, como dizia minha mãe, Criador dos céus e da terra. O que você vai fazer com Pitom? Você vai deixar ela te sufocar? Sabendo do que você está sabendo agora? Você vai permitir que então ela impeça o sopro do Espírito Santo através da tua vida? Você então vai continuar dizendo que o seu dinheiro não dá para nada? Você vai continuar dizendo: droga de carro, esse carro aqui não presta? Não seria melhor você dizer: olha, carro, não se ofenda, mas logo logo Deus vai estar me abençoando para trocar por um novo? Não seria melhor você dizer isso? Você consegue ver o Espírito Santo amaldiçoando, seja lá quem quer que seja? Você consegue ver o Espírito Santo xingando lá quem quer que seja? Você vê o Espírito Santo profetizando morte ao invés de vida? É muito fácil você entender quando este infeliz está atuando na vida de pessoas. Então, em outras palavras, a Bíblia Sagrada nos mostra que Pitom tem a atacar o sopro de muitos, porque ele odeia o fôlego de Deus em nós. Ele não quer que você abra sua boca e declare que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Não importa quanto você diga, não importa quantas vezes que você diga, continue dizendo até que isso comece a fazer parte de dentro de você, porque está escrito: se as minhas palavras estiverem em vós e vós estiverem em mim, direis o que quiseres e será feito. A Bíblia diz que se fará aquilo que tu diz. A Bíblia diz que o poder da vida e da morte estão na minha, na tua, nas nossas palavras. E deixe desse negócio de viver a vida dizendo: eu não tenho sorte na minha vida sentimental. Vai continuar sem sorte, azarado, porque você está criando uma realidade que você não quer.
Mas não é isso, pastor, é porque eu estou vendo, eu estou provando isso, eu sempre passo por isso. Não queira ser um resultado que você não é. Você não é um resultado, você é um ser que Deus chamou, e Deus te escolheu e te nomeou, e pôs dentro de você o espírito de vida. E para terminar, a Bíblia Sagrada nos ensina que sem este sopro, sem o sopro não há intercessão, sem intercessão não há conversão, e não há atuação de Deus. Se não há o sopro da oração, não há intercessão. Se não há intercessão, não há conversão. Se não há conversão, não há atuação de Deus. Então a melhor coisa que tem é você fazer o quê? Orar, profetizar, chamar o inexistente como se já existisse. Como vencer o espírito de Pitom? Como vencer? Orando. Paulo e Silas venceram com adoração e com hinos e libertação. Versículo 25. A Bíblia diz que Pitom não resiste a ambiente de adoração contínua. Ele não suporta, ele não atura, ele não suporta. A adoração profética, línguas estranhas, com intensidade e jejum estratégicos, ele também não suporta. A Bíblia diz que o espírito de Pitom não vence quem está por debaixo de uma cobertura profética. Pitom não vence quem está por debaixo de uma cobertura profética. Por isso que ele não conseguiu vencer a Paulo e Silas, porque para a glória e louvor do nosso Deus, ele estava por debaixo de uma cobertura profética. Em meu nome vocês expulsarão demônios, em meu nome vocês pisarão em cabeça de serpente e escorpião. Escute para terminar, em nome de Jesus de Nazaré. Você já tem tudo o que você precisa dentro de você para vencer. A única coisa que você precisa é, primeiro, se deixar se convencer. Segundo, acreditar que já está dentro de você. Terceiro, colocar em prática. E pronto, Deus faz o resto. Amém? Glória a Deus. Então aplauda o Senhor bem forte. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.